Se você é como eu, provavelmente passou por diferentes estágios na percepção do risco do coronavírus. Tudo começou com um surto longínquo lá na China, nada que trouxesse preocupação. Daí novas notícias foram chegando, você viu memes e riu disso, até que começou a perceber algumas coisas mais locais. Teve racismo com etnias asiáticas e movimentação social a respeito disso. Tiveram os brasileiros que ficaram em quarentena após ter vindo da China e tudo aos poucos foi parecendo um pouco mais real. A crise do vírus daí alcançou a Itália. E nisso foi ficando um pouco mais próximo, mas a gente continuou com aquela onda de falar, mas isso é só alarmismo, nada demais. E nesse negacionismo da coisa acontecendo, o problema foi se esgueirando cada vez mais próximo da gente. O medo foi chegando mais perto até virar uma preocupação de verdade. O vírus foi noticiado como tendo chegado ao território brasileiro, o presidente teve contato com o vírus, tiveram medidas locais em nossas cidades, trabalho e escolas e estão sendo desrecomendadas as aglomerações, beijos e abraços desaconselhados e uma higiene pessoal muito mais constante e mais necessária. Afinal de contas, como que chegou nesse ponto? Como é a comunicação de uma pandemia? Para entender um pouco o volume de buscas e de interesse da população ao longo do tempo a respeito do termo coronavírus, é interessante dar uma olhada no que tem para dizer ali o Google Trends. Apesar das diferenças de língua e de disseminação da informação, acaba dando alguns insights essa comparação. E aqui, especificamente, eu vou comparar o que tem se falado na China, na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo como um todo. A começar pela China, onde a gente nota que há um crescimento muito brusco do interesse pelo termo coronavírus logo ali no começo, isso se mantém um pouco até começar a cair gradualmente. A gente poderia talvez fazer um paralelo sobre como foi o correr da situação do vírus no país, onde a gente teve um começo muito dramático e intenso, mas que agora, com a estabilização das coisas, tudo começa a se acalmar um pouco, a partir do momento que a gente vê o fechamento dos leitos temporários e dos hospitais temporários, a partir do momento que o vírus fica um pouco mais controlado. Note, aqui no gráfico do mundo tá ainda tudo muito baixinho. É só no Brasil que a gente vai ver um pequeno pico que coincide com a situação lá na China. O impacto ainda não chegou tanto para fora do Oriente. É só mais tarde que a gente vai ver um pico das buscas pelo termo na Itália, justamente no dia 23/2, logo um pouquinho depois do país anunciar a primeira transmissão local do vírus. O interesse pelo termo e acompanhamento da notícia a respeito, no entanto, continua bem intenso, a partir do momento que a Itália tem como decretado o estado de quarentena, o que aconteceu no dia 8 de março nas cidades mais atingidas. Daí, finalmente, com a situação toda evoluindo, com casos pipocando e agravando bastante em todos os Estados Unidos, e a questão começando a aparecer com um pouquinho mais de força e preocupando a gente aqui no Brasil, que a gente vai ver o interesse pelo termo de fato crescendo nos últimos dias. Aqui também, com o anúncio do coronavírus como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 11 de março, que a gente vai ver o termo também ganhando grande interesse por todo mundo. Essa comparação curiosa, mas não necessariamente a mais adequada, entre a popularidade do termo e a gravidade da situação da doença nos países, nos traz duas principais reflexões. A primeira: tivemos privilégio aqui no Brasil de ter um adiantamento de informação entre 1 e 2 meses para a gente se preparar para a situação toda. E 2, o pior ainda pode estar por vir, visto que só agora a gente está vendo o pico de interesse pelo tema que a gente viu na Itália e na China, por exemplo, e que, se a coisa andar como andou por lá, a gente pode começar a ver as situações mais sérias só agora aqui no Brasil, o que coincide com o que têm falado os especialistas. Não é para se desesperar, mas é para se preparar. Tipo, a nossa lógica de comunicação e informação mudou muito nas últimas décadas, né? Claro, assim, a gente ainda se informa muito pelos jornais de TV e pela rádio, mas, querendo ou não, com a internet, com o Google e as mídias sociais, essas se tornaram as nossas principais maneiras de nos manter informados. Por isso, é necessário a gente tomar muito cuidado com como a gente consome essa informação. A grande parte das informações vai circular lá, pelo Facebook, pelo Twitter, mas principalmente
pelo WhatsApp. Pessoas próximas e familiares vão mandar notícias, vão mandar piadas sobre o assunto, o que vai despertar mais a nossa atenção sobre o termo, mas também o que pode fazer com que a gente fique acomodado e não busque mais informações a respeito, não busque verificar, o que pode ser perigosíssimo. Pois é, não. O vinagre caseiro não é mais efetivo do que lavar as mãos com sabão. Não é mais efetivo do que o álcool em gel, esse de, 70% de concentração que às vezes a gente tem em casa e que deve ser passado nas mãos e não bebido, por favor. Essas máscaras aí, não servem para muita coisa para se proteger contra o vírus e devem ser reservadas para os profissionais de saúde. E sim, é para lavar as mãos o tempo todo, é para evitar de tocar o rosto e é para evitar também aglomerações. Agora, cada um de nós é um comunicador e enquanto vetores de notícias verdadeiras ou falsas, a gente tem que saber no que acreditar e no que passar para frente. A gente tem de entender como é a fake news em uma pandemia. O que a gente tem que fazer, então, é buscar se informar adequadamente. É fazer tudo aquilo que a gente já está cansado de saber sobre o combate à fake news para a gente se informar adequadamente e tomar medidas que sejam proporcionais com a realidade. De novo, não é para desesperar, mas é para se preparar. A Clara já falou disso em outro vídeo, mas não custa repetir. Tem uma série de cuidados que a gente deve tomar para não prejudicar a própria saúde, para evitar pânico ou falta de cuidados que a gente pode ter que podem colocar em risco você e pessoas queridas. Siga as seguintes instruções simples, mas às vezes não tão óbvias quando você encontrar uma notícia. 1. Confira as fontes. Na internet, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Então veja se a notícia veio, da OMS, do Ministério da Saúde, de um comunicador científico ou de alguma outra fonte de informação que seja de fato confiável. 2. Confira a data. Ainda mais numa situação de uma pandemia como essa, a situação muda a todo momento, todo dia. E o que estava valendo ontem pode não estar mais valendo hoje. E além do mais, corre o risco de você estar vendo alguma notícia que não necessariamente fala sobre esta crise específica. Então é bom ficar atento. 3. Leia de verdade. Não dá para ficar só na manchete. 4. Reconheça o seu próprio viés político e da vida de forma geral. Porque é muito fácil ficar tentado a acreditar somente naquilo que nos convém. Eu sei que é chato ter de lavar a mão toda hora, de evitar aglomerações públicas, mas a gente tem que entender que estes são os dados e que talvez sejam essas medidas cabíveis para ser proporcional com a atual situação. Tem que tomar cuidado com esse viés de confirmação achando que é só mais uma gripe e de fato entender por que a gente está resistente e tomar a ação adequada para isso. E 5. Denuncie a fake news. Que desinformação solta é perigosa. Isso pode vir por meio da denúncia na própria plataforma, mas pode vir também na forma de uma conversa muito paciente e carinhosa com o disseminador da informação falsa. Mais informados, somos mais fortes. Lá no vídeo inicial, a Clara, inclusive, fala de ainda outros pontos e com ainda mais detalhes sobre como combater fake news. Vale a pena dar uma conferida. Uma pessoa que está fazendo um trabalho fantástico de informações gerais, esclarecimento, de cobertura e de combate às informações falsas é o biólogo, pesquisador e doutor em microbiologia Átila Yamarino. Ele tem pesquisa em virologia e é a pessoa mais do que adequada para manter a gente informado sobre o que está acontecendo com esse coronavírus. Ainda mais como o maravilhoso comunicador científico que ele é, eu recomendo você seguir lá o canal do YouTube pessoal dele, onde ele tem feito uma série de lives sobre o corona, o Instagram dele, o Twitter e também o canal no Telegram que ele criou especificamente para essa situação, com videozinhos muito curtinhos e série de informações muito bacanas para manter a gente sempre muito bem informado adequadamente com informações verificadas. Inclusive, tudo que eu já falei, mas principalmente o que eu vou falar daqui para frente, é muito baseado no que esse pessoal está fazendo de cobertura, entendimento e verificação das informações sobre a atual situação com o coronavírus e a nossa sociedade. Então acompanhe eles, veja o que está falando aqui, mas sempre fique esperto. As referências, como sempre, estão aqui embaixo no comentário pinado. Dito isso, daí vem a pergunta. Tá, é alarmismo ou é grave mesmo? Olha,
Esse vírus tem relativa baixa letalidade quando comparado com outros vírus e outras doenças terríveis, né, de escala global. Então, assim, a nível individual, até que ele não é tão grave assim. O bicho pega mesmo quando a gente fala sobre o volume de pessoas que está sendo infectada e o volume de pessoas que está em estado de hospitalização, que pode chegar a 20% e 5% de pessoas em UTIs, ou seja, estado grave de tratamento. Pode parecer pouco, mas cidade nenhuma e país nenhum tem condições para pronto atendimento de tanta pessoa assim ao mesmo tempo. Não foi à toa que a China construiu praticamente da noite para o dia mega hospitais com milhares de leitos para as pessoas serem atendidas. Não é à toa que a Itália está passando por essa crise toda. E a situação fica ainda mais grave quando a gente fala de pessoas em situação de risco, ou seja, pessoas com mais de 60 anos ou com algum tipo de condição de respiração, cardíaca ou outra coisa afim. A proteção e essas boas práticas todas passam a falar menos sobre a gente e mais sobre o nosso cuidado com a nossa comunidade. Pessoas queridas em situação de vulnerabilidade só vão conseguir passar por essa numa boa se a gente, jovem e saudável, colaborar. É aquele gráfico com duas curvas que já está até bem famoso já, onde se a gente não fizer nada, todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo e a gente não vai ter condição de atender todo mundo ao mesmo tempo, o que pode resultar em muita morte. Já com o cuidado adequado, a ideia é que essas contaminações sejam todas muito bem espaçadas, de maneira que todo mundo possa ser atendido proporcionalmente à sua necessidade. É sobre a nossa responsabilidade dentro da comunidade. É uma escolha nossa entre um cenário ou outro. E claro, é uma escolha também do governo sobre se preparar para essas duas extremidades de possibilidades. Bom, é aquilo. Não entre em pânico, mas se previna. Acompanhe o desenvolvimento da situação e tome as medidas proporcionais ao que essa situação está pedindo, de maneira tranquila e proporcional. Lave as mãos com sabonete com frequência e quando não der para lavar as mãos, use o álcool em gel. O coronavírus é chamado coronavírus justamente por conta de uma capa gordurosa protetora que ele tem. E quando a gente lava as mãos com sabão, a gente destrói essa capa, deixa ele pelado e, como consequência, ele não consegue mais te infectar. Evite lugares cheios de pessoa. A melhor maneira de evitar toda essa contaminação é justamente a gente tomar essa medida antes que a gente tenha infectados demais. Não acredita? Então dá uma olhada nesse artigo aqui super visual e didático do Washington Post que fala sobre a efetividade desta medida em particular. Não toque seu próprio rosto. A transmissão se dá pelo ar e pelas mucosas. A gente lava as mãos justamente para não tocar os olhos, o nariz ou a boca com o vírus na mão. Se com sintomas, permaneça em casa. Não espalhe a doença, busque se testar e se tratar. E para isso, ao invés de ir correndo para o hospital, você pode, primeiro, usar o aplicativo sobre o coronavírus do SUS ou então ligar para o Disque Saúde, o 136, que está sendo o número oficial para lidar com essas questões. E, por favor, assim, de verdade, não precisa de ficar comprando as coisas todas no mercado. A situação tá delicada, mas é importante que a gente compre somente aquilo que a gente precisa. Assim, tem para todo mundo e quem precisa não vai ficar com a coisa em falta. Assim, ninguém passa dificuldade. Mesmo não sendo crítico e letal para todo mundo, é essencial que todo mundo faça a sua parte para as pessoas mais vulneráveis conseguirem ser tratadas adequadamente. É eminente que o nosso interesse por essa ou por qualquer outra infecção só aumente à medida que a gente for vendo cada vez mais casos e cada vez mais isso tomando parte do nosso cotidiano. A gente busca, fabrica e circula cada vez mais informação quanto mais tenso a gente tá
Quanto mais a gente vê eventos sendo cancelados, gente sendo mandada para trabalhar de casa, e isso afetando diretamente o nosso dia a dia. Não é a primeira vez e nem vai ser a última que a gente vai ver algo assim. Teve lá atrás a gripe aviária, teve depois o ebola, o H1N1, e agora o coronavírus, que tá com uma infecção um pouco mais avançada, que inclusive tá até trazendo colapso de alguns sistemas de saúde. Mas mais coisas como essa vão aparecer e a gente tem que tomar certos cuidados. O lance é tomar cuidado com essa ânsia nossa de querer saber e querer falar e acabar consumindo informação que pode ser perigosa pra gente. Acabar passando pra frente informação delicada que pode ir contra o nosso interesse pessoal e o interesse nosso com a nossa sociedade atual. Acabar passando pra frente por desespero ou ansiedade, informação que no final das contas pode fazer mais mal do que bem. A situação talvez agora não seja assim tão grave individualmente, mas pode ficar e rápido se a gente não tomar as medidas adequadas. É um esforço coletivo para a gente conseguir combater a desinformação e conseguir passar para frente informações críveis e importantes para a gente conseguir passar por mais essa crise, que é só mais um efeito colateral do nosso mundo contemporâneo.